a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conduz a essa tarde de fé. Nós estamos aqui para mais um encontro, porção de fé, e o nosso objetivo, eu gosto sempre aqui de falar a respeito dele, é caminhar pela palavra, é desfrutar, cavar fundo a palavra do Senhor e assim extrair vida desta palavra, amém? A vida da palavra é a vida do próprio Senhor e dessa maneira nós sabemos que com essa vida nós venceremos, amém? Porque é através da força que há no Senhor, é pela vida do Senhor em nós que somos dia a dia capacitadas a vencer e a romper em fé. E é sobre isso que vamos essa tarde extrair, vamos conversar e vamos abrir o nosso coração, permitindo que o Espírito Santo ministre de forma específica para dentro de cada uma de nós, aquilo que cada uma de suas filhinhas, ele sabe bem o que cada uma de nós necessita. E só Ele tem a palavra correta, a forma exata de então se dispensar quando a palavra está sendo liberada. Então Ele mesmo, escolhe a maneira correta. Ele sabe como cuidar de cada uma de nós. E assim Ele se dispensa para o nosso espírito, abençoando todo o nosso ser com aquela porção viva. Amém? Mas antes de começarmos, uma boa tarde para cada uma das amadas que já estão aí nos acompanhando. Nós tivemos alguns minutinhos de atraso por conta de organização aqui do estúdio, mas glória a Deus, estamos aqui, nada pode nos parar, né? Então sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria tão grande tê-las aqui na nossa porção de fé, nesse espaço que foi planejado, sonhado e nos entregue, confiado a nós, para juntas termos esse tempo de comunhão e sermos acrescida da vida do Senhor, que é a vida que vence. Vamos orar já desde agora do início? Vamos colocar ao Senhor o nosso coração, colocar a Ele, à disposição dEle, a nossa vida. Vamos fazer uma entrega. E nós queremos de verdade que essa entrega não seja só de palavras, mas que seja uma entrega daquilo que é verdadeiro, daquilo que eu de fato escolho deixar aos seus cuidados, deixar aos cuidados do Senhor, entregar em suas mãos. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti esta tarde com gratidão porque o Senhor continua a reunir os teus filhinhos, as tuas filhinhas à volta da tua mesa, a fim de dispensar então a nós a tua própria vida, abrindo então os segredos da tua palavra, Senhor, na intimidade, revelando ao nosso coração o teu coração. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos, Senhor, a nossa vida aos teus cuidados. Confiamos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Confiamos no teu cuidado, na tua provisão, no teu socorro. Nós confiamos que a maneira do Senhor é a melhor, que o tempo do Senhor é exato, que o relógio do Senhor nunca falha. Nós podemos, Senhor, colocar a nossa vida, a nossa família, Senhor, as causas das quais nós estamos levando diante do Senhor, podemos confiar ao Senhor, porque o Senhor tem uma maneira certa e sabemos que o Senhor também deseja nos ensinar, conforme a tua maravilhosa graça, nos ensinar também a viver desta maneira, na conformidade da tua vida e da tua graça dispensada a nós. Continua, Senhor, falando, ministrando, faz obra grande que só Tu fazes, faz obra grande que só Tu tens feito. Nós queremos desfrutar daquilo que vem do Senhor, nós precisamos de Ti. Ora, vem, Senhor Jesus, fique à vontade e se dispense a nós, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós falamos aqui no início que nós nos reunimos nessas tardes para
desfrutar, cavar a palavra e desfrutar das porções de vida que a palavra tem para nós. E nós sabemos que é a vida do próprio Senhor, a vida que venceu a morte. Por isso, eu me refiro a ela como a vida que vence. Amém? A vida do Senhor é a vida que vence. Ela venceu todas as limitações humanas, todos os preconceitos e barreiras religiosos e de outros, então, de outras culturas religiosas, enfim, de tantas coisas que foram impostas de homens para homens, que só fazem é nos afastar e nos impedir de nos achegarmos e conhecermos verdadeiramente quem é o nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, Salvador, aquele que veio e nos redimiu. Ele venceu com toda essas pressões, esses conceitos, filosofias, venceu com os limites terrenos e ainda venceu a morte, ressuscitando e conquistando para nós o livre acesso a herdarmos como filhos tudo aquilo que o nosso Deus, nosso Pai, planejou para cada um de nós. Amém? É importante nós observarmos a insistência que o Senhor tem e nos ensinar, então, através da sua vida, de nos ensinar a vivermos na altura e na medida, na conformidade daquilo que Ele conquistou para nós. Ele insiste tanto com isso, não é verdade? Se nós pararmos para analisarmos todas as vezes que estamos aqui, estamos conversando, e todo falar do Senhor que tem sido liberado a nós vamos identificar algo. E isso tem sido comum, a necessidade que o Senhor vê, porque se Ele insiste, né? Eu sempre falo isso com a irmã Cristiane, né? A gente sempre conversa sobre isso. Quando Deus insiste demais é porque a gente não aprendeu ainda. E nós temos visto Deus insistindo tanto com cada uma de nós, né? Sobre discernir, sobre posicionamento e esse conjunto de diálogos, de apontamentos que o Espírito Santo vem nos fazendo, nós podemos perceber que há uma insistência da parte do Senhor em que cada um de nós, as tuas filhinhas, os teus filhinhos, de fato vivam pela vida de Cristo, pela vida que nos conquistou, pela vida que conquistou todas as coisas para nós, mas também que nos conquistou. Nós vemos no longo da história também da Bíblia uma insistência de um Deus chamando a atenção dos teus filhinhos a fim de ensiná-los, de conduzi-los à maneira da graça, à maneira de quem é aquele que cuida, aquele que está no governo da vida dos seus filhos. Que tremendo! E nessa tarde, você já está com a sua Bíblia aí? Porque eu já quero fazer a leitura aqui de uns versículos de Romanos capítulo 4. E nós vamos, sobre esses versículos, então, aprofundar aqui a nossa comunhão. Amém? Caminhando pela palavra, extraindo da palavra a vida que vence. Você já parou para observar? Se você é alguém que gosta de ler, assim como eu, você já parou para observar a diferença enorme que há quando você lê a Bíblia de quando você lê qualquer livro? Já. Eu vou primeiro aqui ler com vocês esses versículos e depois eu quero aqui complementar contando algo que muitos que caminham comigo já conhecem, mas eu quero compartilhar com todos vocês nesse momento. Vamos lá então, Romanos capítulo de número 4, se você não está com a sua Bíblia, anote, marque. É tão importante nós aprendermos a ruminar a palavra, porque a palavra que é a própria vida do Senhor e é o próprio Senhor é infinito, assim como o Senhor é infinito, a sua palavra é. Quanto mais nós nos debruçarmos em sua palavra, mais tesouros nós encontramos. Quanto mais nos debruçarmos em conhecer o Senhor através da sua palavra, mais ele se deixará ser achado por nós. Amém? Então, tão importante é, se você não está com a sua Bíblia, faça essa anotação. Romanos capítulo de número 4, eu vou ler com vocês versículos 18 a seguir. Nos diz assim:
Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Meu Deus, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia! Em consequência, isso lhe foi acreditado por justiça. Meu Deus, que tremendo! Aleluia! Que homem de fé! Abraão está aqui no livro de Romanos, na galeria dos que foram então colocados como pessoas de fé, homens e mulheres de fé. E a história de Abraão, acho que todos nós conhecemos, né? Aquele chamado pelo Senhor, aquele que não gerava filhos, pois era de idade avançada, e sua mulher também de idade avançada não gerou filhos até então, até esse momento, mas Deus o escolheu. E diante da escolha do Senhor, Deus lhe fez a promessa que seria pai de multidões e que a sua esposa, inclusive, geraria filhos. E é tão tremendo porque a Bíblia deixa claro para nós que Abraão reconhecia a sua condição, que ele já era avançado em idade, que sua esposa também já era avançada em idade, que diante dos padrões normais, né, do corpo humano, da ciência relacionada aos cuidados com o corpo humano, diante então da sua humanidade, ele já não seria capaz de gerar filhos, muito menos ser pai de multidões, como, né? Mas a Bíblia deixa claro para nós que mesmo ele reconhecendo a sua condição, não vou nem falar a sua condição limitada, né? Porque a condição dele era de impossibilidades. Era-lhe impossível gerar filhos. Era-lhe impossível isso. Ele reconheceu a sua condição. Todavia, o que ele considerou mais importante foi a promessa do Senhor. O que ele considerou de maior valor em sua vida foi o que lhe foi entregue da parte do Senhor. E então ele se posicionou sobre o que o Senhor lhe prometera. Por isso, nós lemos, olha que interessante, contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda a esperança, como nós estamos falando. Ele, naturalmente falando, não tinha possibilidade nenhuma de se tornar, então, pai de multidões. Contra toda a esperança. A sua esposa também não tinha condições de lhe gerar filhos, mas ele creu, porque ele considerou a palavra do Senhor de maior valor e maior peso na vida dele. Sabe? E agora, refletindo sobre esse posicionamento de Abraão, refletindo sobre esse posicionamento de fé, que não considerou as limitações mais importantes do que a palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem recebido esse novo dia da parte do Senhor? Eu não estou falando de coisas passadas. Não quero que você traga essa palavra apenas para promessas que foram feitas. Eu tenho uma promessa da parte do Senhor, pastora. Eu creio no Senhor. Não estou me referindo a isso. A pergunta que eu lhe faço é: como você hoje está diante deste novo dia que o Senhor fez, que o Senhor nos deu? É muito importante que a sua resposta seja uma resposta de fé. Amém? É muito importante que a sua resposta considere a palavra do Senhor mais importante do que todas as coisas que estão acontecendo à sua volta. Você pode dizer: eu já entrei esse dia com a cabeça desse tamanho, pastora.
porque tem aquele problema, aquele outro problema, eu já acordei com um problemão para resolver. Mas qual foi a postura que você teve diante desses problemas? Você conseguiu ter uma postura de, bom, humanamente dizendo, eu olho para mim, não vejo possibilidade, não sei nem como resolver essa situação, ou me causa uma certa insegurança essa situação. Todavia, eu sei quem me resgatou. Todavia, eu sei quem governa a minha vida. Qual tem sido o seu posicionamento? Quais têm sido as suas declarações? Qual tem sido? Isso é tão importante. Eu quero também ler com vocês algo muito importante aqui. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 14 a seguir, nos diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E começa primeiro conosco, que será o fim primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, quem será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Irmãos e irmãs, como é importante isso. A maneira que nós nos colocamos, a maneira que eu recebo esse dia, a expectativa que eu tenho com relação a receber o dia, independente das circunstâncias, determinará o fim desse dia. A maneira que eu me posiciono. Abraão não tinha nada que lhe desse esperança. Não tinha nada físico, material que ele pudesse se apoiar e dizer, bom, eu acho que essa promessa de Deus pode dar certo, porque eu tenho um dinheiro guardado ali, porque eu tenho algumas habilidades, porque eu tenho pessoas para me ajudar. Eu acho que pode dar certo. Amadas, não é assim com a vida cristã. Primeiro que aqui nós lemos Pedro dizendo, se você sofre aflições como cristão, glorifique o nome do Senhor, porque assim por toda a terra está se cumprindo o Evangelho. Este mundo, irmãos, jaz no maligno, e nós nos tornamos hoje filhos do Senhor, e sabemos que agora a nossa pátria ela é celestial. Todavia, eu tenho que analisar se a maneira que eu estou vivendo ela é celestial, ela testifica da vida do Senhor, ou se a maneira que eu vivo só testifica das minhas limitações, só testifica as coisas terrenas. Porque a maneira que eu me posiciono me levará a colher. A maneira que eu me posiciono, eu também estou semeando, mas também eu vou colher. Se eu testifico os céus, então eu posso permanecer tranquila, eu posso permanecer crendo que a palavra ela vai se cumprir. Porque eu estou ligada com aquilo que é eterno, eu estou me unindo com aquilo que é eterno. As minhas declarações diz respeito àquilo que é do Senhor, aquilo que é real, aquilo que está na palavra. Mas se eu me posiciono, se a minha expectativa ao iniciar um novo dia que o Senhor me dá, já se limita às questões desta vida, já se limita àquela dificuldade, àquele problema que se apresentou ali naquele dia ou que ainda não consegui resolver, se eu me limito a essas situações, então não tem como ter parte com aquilo que é celestial. Não tem como eu querer colher daquilo que é celestial. Se eu estou apenas confiando a minha vida às estatísticas naturais. Se eu estou apenas confiando a minha vida aos conceitos naturais.
Sabe, irmãs e irmãos, eu falei que eu queria contar algo aqui, depois que já entrássemos na palavra. Deixa eu contar algo para vocês. Quem caminha de perto comigo já conhece essa história. Há muitos anos atrás, muito mesmo, tem uns 24 anos atrás, eu tive muitos problemas emocionais, era muito jovem e muitas coisas diferentes ali se apresentaram a mim, muitas situações das quais eu não estava preparada em lidar. E aquilo trouxe assim um conflito enorme para mim. Eu cheguei a ficar bem depressiva, bem. E eu tinha constantes dores e fazíamos vários testes, vários exames e não se constatava nenhum problema físico, até que um médico, percebendo que não se tratava de algo físico, mas algo emocional, me encaminhou então a um psicólogo. E, irmãs, eu não sabia, mas esse psicólogo era cristão. E lá fui eu com esse psicólogo. E conversamos horas e horas e horas e horas. E para minha surpresa, quando terminamos então ali podemos dizer, aquela consulta, que foi de muita conversa, muito diálogo, ele disse para mim, a medicação que eu vou te passar vai ser ler a Bíblia. Eu confesso que na hora eu não entendi. Eu fiquei assim, meu Deus, ler a Bíblia. Eu vim de uma família de tradição católica e eu não tinha Bíblia em casa, né? Mas eu tinha aquele Novo Testamento. E aí ele falou, mas você não tem nenhuma Bíblia? Eu me lembrei, eu falei, olha, eu tenho aquele livrinho do Novo Testamento. Ele disse, é isso mesmo. E então a recomendação, o tratamento que ele me deu foi, você todos os dias à noite vai ler um capítulo, né? Me explicou lá o Evangelho. Você vai ler um capítulo em voz alta para você se ouvir. E ainda ele disse assim: eu não estou pedindo para você entender, interpretar o que você está lendo. Eu estou pedindo para você ler e ler em voz alta para você se ouvir. E você vai fazer isso todos os dias antes de você se deitar para dormir. E também me recomendou água de melissa para mim também tomar antes de deitar, de dormir. O que começou a acontecer? É lógico que a primeira vez que você pega a Bíblia e você começa a ler, você entende muito pouco, você tem muita pouca revelação, muita pouca clareza, né? Eu nem sabia, né, o que é um relacionamento vivo com o Senhor. Eu não sabia, até então eu tinha sido conduzida de uma maneira religiosa, toda cheia de tradições e toda cheia de requisitos para chegar até Deus, e ainda assim era um sentimento de um Deus distante, né? E eu não sabia o que era ter um relacionamento vivo com o Senhor, mas eu pratiquei, eu obedeci aquele receituário. E assim eu comecei a fazer todos os dias à noite antes de dormir, eu lia a palavra. Amados, o que começou a acontecer? Mesmo sem nenhum entendimento, posso dizer assim. Como a palavra é viva, e ele então havia me ensinado a tocar na palavra, eu comecei a extrair a vida da palavra. Então aquela leitura ia entrando dentro de mim, aquelas palavras que são vida ia entrando dentro de mim e foram mudando e colocando em ordem. Sabe, aquela confusão nas minhas emoções, foram curando, foram ordenando a minha vida. E isso foi algo tão orgânico, essa ordem que a palavra começou a causar dentro de mim foi tão orgânico que eu já estava livre da depressão, já estava livre de todos os sintomas, já estava muito bem, mas eu só percebi bem distante já. Porque aquela prática ordenava o meu interior de uma forma tão nobre, de uma forma tão orgânica, trazendo benefícios
tão maravilhosos que eu só fui me dar conta quando eu já tinha caminhado bastante. Porque aquela prática, ela se tornou parte do meu dia a dia. E como eu estava tomando parte daquela verdade, aquela verdade ordenando a minha vida, eu me posicionava a cada novo dia que o Senhor me dava de forma ordenada com a palavra. Então, mesmo que o meu homem natural estava ainda inclinado às coisas do mundo, inclinado a situações, né, à minha volta, aquele meu relacionamento com a palavra, aquele tocar na palavra, aquele permitir que a palavra ordenasse o meu interior, ela foi governando, me moldando e me tornando então parte de um projeto maior, que era o projeto de Deus. Então, e foi também me tornando participante desta vida que vence. Sabe? E hoje, contando isso para vocês, por isso eu trouxe também a história de Abraão, porque eu imagino que ele não tinha nada também de segurança, mas o fato dele ter considerado o Senhor e a sua palavra como tudo, como deu um lugar de primazia, permitindo então que o Senhor, e aquela promessa que o Senhor ordenasse a sua vida, governasse a sua vida, ele, por essa posição, nós vemos que ele alcançou a promessa. Ele gerou o filho da promessa e de fato ele se tornou um pai de multidões. Nós só conseguimos, irmãs e irmãos que estão conosco nessa tarde, também sermos herdeiros da multidão de bênçãos que o Senhor tem para nós, da multidão das promessas que o Senhor tem para nós. Ou eu quero dizer, só conseguimos ter por inteiro aquilo que o Senhor é e tem para nós, se tomarmos um posicionamento aonde nós consideramos a palavra como superior na nossa vida, superior ao que você é, superior ao que você tem, superior ao que você almeja alcançar. Você já pensou nisso? Nós temos tantos sonhos, tantos projetos, não é? Até mesmo dentro mesmo da palavra do Senhor, dentro do chamado, nós pensamos tão grande, né? Temos um Deus tão grande, e por isso pensamos tão grande, mas você já conseguiu entregar isso ao Senhor? Você consegue entregar além das suas dores, das suas angústias, das suas perspectivas, né? Mas você consegue entregar a Ele também esse sonho que é tão grande? Você consegue deixar que Ele seja o que governa? Você consegue fazer isso? Eu vou dizer, por nós mesmos nós não conseguimos. Por isso nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador a cada novo dia, a cada nova manhã. E diante dos enfrentamentos, diante das batalhas, fazer esta declaração de que não somos nós, mas é o Senhor que está conosco. Ele em nós é a vida que vence. E o Senhor continuará dessa maneira, então, a nos capacitar a vencer. Se a nossa confissão estiver de acordo com a palavra e dissermos, nós estamos aqui e nós estamos avançando pela vida que vence, que é a vida do Senhor, então automaticamente a vida do Senhor vai ordenando o nosso interior. E de uma vida frustrada, de uma vida sem esperança, de uma vida sem futuro, nós passamos a caminhar e ter um viver cheio de propósito. E passamos a ganhar um viver cheio de significado, cheio de sentido. Por isso nós não mais somos pessoas que estão vulneráveis a serem escravizados por todo tipo de vento de doutrina. Porque uma vez alinhados, ordenados com a palavra de Deus, já não somos mais como presas fáceis, levado por todo lado, toda notícia que chega nos abala. Não somos mais como esses, que toda notícia que chega abala, que toda notícia... Não, porque em primeiro plano da nossa vida está o Senhor
está o que Ele diz em primeiro plano. Nós entregamos até mesmo, como eu já falei aqui, nós conseguimos entregar até mesmo aquilo que é superior a nós, ao Senhor, e permitir que Ele permaneça em primeiro plano, ordenando a nossa vida. Não há necessidade de você querer entender tudo, mas há necessidade de você acreditar na palavra. Não há necessidade de você fazer teologia, porque agora você precisa obter e abraçar todo o conhecimento. Amados, como pode nós, o homem natural, obtermos tal conhecimento, se não pelo Espírito de Deus? Se não for o Senhor que queira se deixar ser achado, se não for por fome, por sede, se não for por amarmos, sabe, a nossa busca em conhecer o Senhor, não será por técnicas de teologia que nós iremos conhecê-lo. É necessário uma entrega, uma confissão. É necessário que a fé no Senhor fale mais alto do que aquilo que para nós é algo grandioso. É necessário que a nossa fé no Senhor, sabe, tenha o lugar para ordenar a nossa vida, ordenar o nosso caminho. O Senhor está querendo nos educar pela sua maravilhosa graça. Ele está querendo nos educar, Ele está querendo nos ensinar, Ele está querendo conferir a nós hábitos saudáveis que podem nos manter nesses lugares em Deus, que são inabaláveis. Desfrutar de uma mente governada pela vida que vence. Desfrutar pelas emoções governadas pela vida que vence. É isso que o Senhor está querendo nos conduzir, querendo fazer com que a gente, com que cada um de nós alcance nele. Esse lugar aonde o Senhor e a sua palavra ordenam a nossa mente, as nossas emoções, pela sua própria vida, pela vida que vence. Amém? Glória a Deus por isso. E eu creio que quando começarmos então diariamente, isso, não estou falando só agora, eu estou dizendo que esse é um exercício diário. Há necessidade de você trabalhar isso diariamente. De a cada novo dia que você receber do Senhor, você saber o seu lugar em Deus. Você saber quem você é no Senhor. É necessário você, então, fazer as confissões corretas e também falar com quem você deve falar, primeiramente com o Senhor, e ouvir primeiramente o Senhor, e aí confiar, entregar que aquilo que o Senhor está te dando, que é esse novo dia, Ele também é responsável para te manter, para te sustentar e te conduzir em vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora? Eu acredito que cada um de nós nessa tarde tem muito para entregar ao Senhor, não é? Porque estamos aqui diante desta oportunidade. E se o Senhor está nos dando essa oportunidade, com certeza, e batendo nessa tecla, como eu falei no início, quando Ele insiste demais é porque ainda não aprendemos. Então, talvez alguns de nós estão ainda sendo governados por situações, governados por emoções. E estão tentando entender. Não vá por esse caminho. Você tem que crer e esperar, aguardar a promessa. E eu falo, quando a palavra também se refere em guardar a promessa, está dizendo para você praticar, para você ter uma vida em conformidade ao seu chamado. E nós somos chamados em Cristo Jesus, não se esqueça. O nosso chamado é em Cristo Jesus, é pela vida que vence. Você não foi chamado por um cargo, você não foi chamado por homens. Você não foi chamado por causa de status, não. Você não foi chamado por conta de padrões dessa terra. Você foi chamado por Cristo Jesus. Você foi chamada por Cristo Jesus. Então você deve andar de maneira digna de quem lhe chamou. E assim fazer as confissões daquele que te chamou. Amém? É isso que está dizendo o Espírito Santo a nós nessa tarde. Veja bem que quem te chama é o mesmo que chamou Abraão, ele fez a promessa. Então não ande
sabe, segundo os padrões deste mundo, mas ande em conformidade daquele que te chamou. E se sofre e seja fiel no seu sofrimento. Permaneça crendo, permaneça confessando. Se vier a sofrer, sofra de forma fiel. Sofra como um fiel cristão, que continua colocando a sua esperança nas palavras do Senhor, que permanece aguardando o seu agir, porque sabe bem que aquele que venceu a morte, ele continua vivo, ele continua vencendo, e ele ainda é hoje para nós a vida que vence. Essa confissão diante do nosso viver diário é que muda as circunstâncias, primeiro dentro de nós, e depois começa a mudar as circunstâncias à nossa volta. Então não somos mais nós que ficamos sujeitos a situações, mas agora as situações têm que se sujeitar ao nosso Deus por causa do nosso posicionamento. Então não fique preocupada em querer entender tudo. Deixe com Deus, que já vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. Deixa com Ele isso e viva em fidelidade. Deixa com Deus. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Ele. Então por que se preocupar demasiadamente? Por que estar permitindo que essas situações subjuguem as suas emoções, quando nós que somos chamados pelo Senhor já temos tudo? Então vive em conformidade àquele que te chamou. Não se esqueça, aquele que te chamou venceu a morte. Amém? Viva em conformidade àquele que te chamou e lhe fez a promessa. Ele que venceu a morte, que permanece vivo, Ele que permanece trabalhando, ordenando todas as coisas. Viva em conformidade a Ele, a este chamado, em nome de Jesus. E então você vai ver como tudo se torna diferente. Então você vai ver que o posicionamento, crendo naquele que te chamou, torna todas as coisas diferentes, em nome de Jesus. Amém, amadas? Nós vamos orar nessa hora. Eu quero dizer, irmã Eurides, primeiro um beijo no seu coração. Eu vi aí o seu pedido de oração, acho que a irmã Cristiane já está te respondendo também. Com certeza estaremos orando, tá, amada? Em nome de Jesus. Estamos sempre aqui, juntas, unidas, em nome de Jesus. Amém? E que bom ter cada uma de vocês aqui. Que bom, tantos rostinhos aqui conosco. Dona Josefa, um abraço, um beijo no seu coração. Divina, como é bom tê-la aqui. E tantas outras, temos até o irmão Paulo conosco. Rosângela, como é bom ter vocês aqui, como é bom. A companhia de vocês, ela faz o diferencial, aquece, né? Ainda que distante, eu me sinto tão perto, tendo essa mesa de comunhão com vocês e sendo pela presença de vocês também tão poderosamente abençoada, porque a cada oportunidade que o Senhor me dá de vir aqui e compartilhar com vocês a sua palavra, as experiências que eu tenho tido com o Senhor, eu quero dizer que eu sou a principal que sou alcançada e ministrada pelo privilégio de liberar a palavra a cada um de vocês, pelo privilégio de compartilhar com vocês estas ricas porções da parte do Senhor. Então, meu muito obrigada a vocês, que o Senhor continue ministrando, falando, cuidando, livrando a cada uma de vocês, em nome de Jesus, sabe? Esta palavra, irmãs, ela falou muito comigo esta manhã. Assim que eu saí para fora, que eu contemplei aquele sol, então o Senhor falou muito comigo essa manhã, porque exatamente isso que eu entreguei foi o que o Senhor dizia para mim. E hoje eu te dou mais esse dia. O que é mais importante para você? De qual lado você vai ficar? Você vai ficar por aquele que te chama, que sou eu mesmo? Ou você vai ceder às pressões que querem abalar as suas emoções, que querem te escravizar? Então é isso que o Senhor fala esse dia conosco. Nós devemos viver da maneira por quem nos chamou. Então viva da maneira de Jesus. Amém? E a maneira de Jesus
nós encontramos essa maneira pela palavra. O Espírito Santo está todo o tempo querendo nos ensinar a viver em conformidade àquele que nos chamou. E este que nos chama é aquele que venceu e ainda hoje continua a vencer em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo te auxilie a viver então a partir de agora, que estamos aqui desfrutando essa palavra desta maneira, viver sendo ordenada por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele diz. E quando as emoções se agitarem, quando o medo chegar, quando as situações crescerem, sabe, para cima de nós não precisamos temer, nós precisamos confiar. Nós não precisamos querer todas as respostas, não caia nessa armadilha do inimigo. Ele faz isso conosco. Quando as situações se fecham para o nosso lado, então ele começa a angustiar o nosso coração, para que a gente tenha a resposta de tudo. Irmãs, não caiam nisso. Nós não precisamos da resposta de todas as coisas. Nós precisamos permanecer crendo, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele vê sobre todas as coisas. Amém? Então não caia nesse engano, não caia. Não perca o seu lugar em Deus, não perca o seu chamamento, questionando Deus, questionando as situações, permitindo que elas escravizem você com esse tipo de sentimento, de pensamento. Você pode dizer a situação, você pode vir a mim, de qualquer caminho que você está vindo, de qualquer forma que você está vindo, mas eu quero lhe dizer algo, o meu Deus que tudo vê, já te viu de longe, e eu já tenho um revestimento, eu já estou guardada pela palavra do Senhor contra você e suas astutas ciladas, porque eu permaneço na palavra, eu permaneço crendo, eu permaneço permitindo que a palavra ordene a minha vida. E assim, irmãs, tocando na palavra, nós extraímos da palavra essa vida que vence. E assim como eu venci nessa situação que eu contei, e ainda hoje, diariamente, eu tenho vencido por tocar na palavra e permitir que ela ordene as minhas emoções e a minha vida, você também vai viver e pode viver, porque você também é um filho e uma filha amada. Você também tem do Pai, do Senhor, o mesmo cuidado. Às vezes o que diferencia-nos, o que nos faz um pouco diferente, é a falta de um posicionamento correto, não é? Isso é o único fator que nos diferencia, a falta de um posicionamento correto. Porque uns recorrem, como a Bíblia diz, né? Recorrem a carros, a cavaleiros, uns recorrem de um lado, recorrem do outro, mas nós, como Abraão, confiamos em Deus e mesmo contra a esperança, esperamos no Senhor, porque é dele que vem a bênção, a provisão, que nos torna então mulheres como pais de multidão. Isso dizendo que nós nos tornamos afortunadas, bem-aventuradas por todo o bem, por todo o cuidado que o Senhor tem para nós, o que cremos e o que sabemos crer, aguardando e confiando nele. Amém, amadas? Vamos orar? Tá tão gostoso, né? Eu não tenho vontade de terminar, porque se nós continuarmos aqui tocando na palavra, cavando a palavra, eu sei que muito, muito mais o Senhor nos deixará encontrar, vai revelar a nós, e nós podemos aí desfrutar da palavra do Senhor por horas, horas e longas horas, e o Senhor continuará falando coisas novas, ministrando então o nosso coração, revelando mistérios. Eu sei que Ele continuará, mas nós vamos encerrar por aqui a nossa live, e não é encerrando uma live que Ele deixa de falar, mas se você permanecer aí, aonde você está, com fome, com sede, se você permanecer aí ruminando esta palavra, se voltando ao Senhor, perguntando ao Senhor, Senhor, de que lado eu tenho estado? Senhor, como eu tenho estado? Se você continuar perguntando para o Senhor, Senhor, as minhas expectativas, elas estão alinhadas com o seu coração? Existe algo, Senhor, que eu não estou conseguindo lhe entregar? Pergunte ao Senhor.
E eu oro para que essa tarde você permaneça em comunhão com o Espírito Santo, que Ele continue te encontrando com fome e com sede, porque assim eu sei que mais do Senhor lhe será dado, mais do Senhor lhe será acrescentado, e você já não será mais o mesmo, não será mais a mesma, mas você se levantará nessa tarde em nome de Jesus. Se levantará pela vida que vence, como alguém chamado da parte do Senhor, amém? E ali glorificando o seu nome, e ali se guardando e sendo guardada. Senhor, nós te louvamos por essa tarde, onde o Senhor pode nos cobrir, nos guardar e nos fazer entender que o que nós precisamos é confiar no Senhor. O que nós precisamos é tornar em primeiro plano na nossa vida a tua vontade, Senhor. Nós entendemos essa tarde que o Senhor insiste com cada um de nós, em que nós de fato estejamos do lado do Senhor, vivendo como aqueles que foram chamados pelo Senhor. Meu Deus, Senhor, quão glorioso é essa verdade, quão gloriosa é ela, Senhor, para nós viver em conformidade ao teu chamado, aquele que venceu todas as coisas, e assim sendo governado e tendo todo o nosso interior ordenado pela vida que vence. Senhor Jesus, continue constrangendo, falando, ministrando as nossas vidas. Continua nos ensinando, Senhor, que melhor era aguardar no Senhor do que, Senhor, nós termos, ó Pai, por segurança aquilo que podemos produzir. Senhor, tenha o Senhor misericórdia, ajuda-nos. Se alguma de nós, ó Deus, está se sentindo fraca, está se sentindo com medo, está se sentindo sozinha, está se sentindo, Senhor Jesus, ali, ó Pai, até defraudada, que nessa tarde o Senhor possa, Senhor, visitar, encher, ministrar, ó Deus, a tua companhia, ministrar a tua palavra, avivar o dom, Senhor, chamar para fora, Deus, colocar, ó Deus amado, ali esta mulher, ó Deus, este irmão, Senhor, esta irmã, colocá-los ali, Senhor, para terem os olhos abertos, os ouvidos abertos, em nome de Jesus, e serem revigorados, fortalecidos, para a glória do teu nome, Jesus. Senhor, essa é a nossa oração nesse dia. Nós te louvamos, amado Jesus. Amém. Amém, amados? Não deixe de tocar na palavra. Não deixe de tocar no Senhor, permitindo que ela te toque, permitindo que ela possa permear todo o seu interior. Então, quando você for para a palavra, vá de coração aberto. Quando você for para a palavra, então vá já inclinada a ouvir a voz do Senhor e obedecer, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Nós, da Casa de Oração Filadélfia, nos encontraremos aqui numa live agora no domingo. Domingo às 18 horas, nós temos transmissão da nossa reunião. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu sei que Ele continuará falando, porque Ele permanece sendo o mesmo, sendo aquele que tem cuidado de nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A pandemia não tem impedido Deus de cuidar, de falar, de nos congregar, não é verdade? Como povo seu, como filhos do Senhor, ovelhas do seu pasto, nada tem impedido. Então, domingo também faremos a transmissão da nossa reunião às 18 horas. Anota aí para você não esquecer, para você poder participar em tempo real daquilo que o Senhor está dispensando e estará dispensando na reunião em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigada por cada uma de vocês, amadas da Coffee Nova Olímpia. Muito obrigada às irmãs que sempre estão conosco aqui na nossa tarde, porção de fé. E o desejo do meu coração é que essa porção de fé, esse nosso encontro, ele possa crescer cada vez mais em nome de Jesus. Seu Carlos, nós recebemos também aqui o seu pedido de oração. Estaremos orando, seu Carlos, em nome de Jesus. Muito obrigado também pela sua presença. Seu Carlos, não tema, se posicione do lado de Deus. Não deixe as coisas
roubarem a visão. Deus é maior, amém? Deus é maior. Estaremos orando por vocês também, em nome de Jesus. Então, até mais. Novamente, um beijo.